bem, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre ECA, né? Então esse aqui é um assunto que nem sempre é estudado, né? Eu acho que vocês todos já ouviram falar bastante em ECA, mas talvez não tinham tido oportunidade, né, de fazer uma análise mais aprofundada, né, dessa questão da responsabilidade infanto-juvenil. Então é importante que a gente fale um pouco sobre isso, conversar com vocês um pouco sobre o ECA, né? Começando uma questão de terminologia. Eu sei que é muito comum, né, até hoje, a gente vê as pessoas falando assim na televisão, às vezes o próprio menor de 18 anos, né, que fala, eu sou de menor, não mexe em mim, né, umas coisas assim. Então, gente, de menor tem dois erros aí, né? Tem um erro de português, né, porque não se fala eu sou de menor, né, o correto seria falar eu sou menor, né, eu sou menor de idade. E também tem um erro jurídico, porque essa é a terminologia antiga, tá? Então, até o ECA, que é de 1990, a gente tinha aqui no Brasil a legislação que se chamava Código de Menores, tá? Então talvez daí tenha vindo essa expressão, né, sou de menor, né, que eu sou do Código de Menores, deve ter sido daí que saiu. Mas hoje não se usa mais, muito cuidado com isso, né? A gente tem que usar a terminologia correta. Então, o ECA fala em crianças, né, até 12 anos e adolescentes até 18 anos, tá? É por isso que é ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vem o seu tio dentista e fala assim, mas que absurdo, eu vou chamar esses bandidos de adolescentes, bandido, pilantra, sem vergonha. Bom, veja. É claro que vocês não precisam gostar da terminologia, vocês podem achar que essa terminologia não é boa, né, não é a mais adequada, não tem problema nenhum. Mas é importante que vocês saibam utilizá-la, pelo menos quando vocês se comuniquem, né, de maneira técnica. Porque se você pega e fala para o juiz, né, por exemplo, meu cliente é menor, ele não vai entender muito bem o que você está querendo dizer, né, ou vai pensar, esse advogado é muito ruim, ele não sabe nem a terminologia técnica, porque faz diferença, né? Então, você ser criança nos termos do ECA é uma coisa, você ser adolescente é outra, muito diferente. Então vamos tentar nos habituar a usar essa terminologia correta, porque vai facilitar aqui o trabalho de todo mundo, né, a comunicação de todo mundo, creio eu que vai ficar melhor para todos, tá? Bom, então gente, vocês sabem, né, já estudaram isso bastante em direito penal, que quem tem menos de 18 anos não comete crime tecnicamente, né? E por que não comete crime? Porque o crime, para ser crime, tem que ter aqueles três requisitos, né? Fato típico, antijurídico e culpável, tá? E vocês sabem que o primeiro requisito da culpabilidade é justamente a imputabilidade, que exige que a pessoa tenha pelo menos 18 anos de idade. Então, portanto, né, a criança ou adolescente, eles podem praticar fato típico, podem praticar fato antijurídico, mas jamais praticarão fato culpável, porque eles são inimputáveis por presunção legal. Vocês sabem disso. Então, por essa razão, não é correto falar que eles cometeram crimes. Eu já vi gente falando, que é crimezinho. Não é crimezinho, não é crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Se faltam dessas três coisas, não é crime. Então, por isso que a gente chama, né, quando vai lá o adolescente e mata alguém ou rouba, alguma coisa assim, a terminologia correta é ato infracional, tá? Então, o que é um ato infracional? É o fato típico e antijurídico praticado por adolescente, tá? Isso que é um ato infracional. E agora nosso objetivo é ver o que acontece com o adolescente quando ele pratica um ato infracional. Porque, mais uma vez, o seu tio dentista fala, não acontece nada, né? Então, o Brasil é uma palhaçada, é uma bandalheira, então só porque tem menos de 18 anos, ele pode fazer o que bem entende e que não vai ter consequência nenhuma. O que não é verdade, tá, gente? Coloque isso em mente, né? Não é verdade. O ECA prevê aqui várias consequências, né? A mais famosa delas vocês já conhecem, que é a internação, né? Internação na Fundação Casa, antiga FEBEM, que é muito parecida com uma pena privativa de liberdade, né? Mas eu conheço não sei quem lá que tem menos de 18 anos que pintou e bordou, não aconteceu nada. Acredito, tá? Mas o que eu queria que vocês ponderassem, tá? Não que o ECA não mereça reparos, não mereça aí algumas correções, mas o que eu queria que vocês notassem o ECA, né? Nem tudo de errado que acontece com crianças e com adolescentes é culpa do ECA. Porque a lei de execução penal, que é para maior de 18 anos, é uma lei de primeiro mundo, uma lei muito bem feita e que na prática não funciona. A gente sabe muito bem como que é a execução penal aqui no Brasil, né? Então, da mesma forma que você conhece lá o fulaninho que tem menos de 18 anos e aprontou lá um monte de ato infracional e não aconteceu nada, eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que tem mais de 18 anos que cometeu crime e também não aconteceu nada. Então, o problema aqui não é tanto legislativo, né? É um problema que é sistêmico. O sistema como um todo não funciona. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, nesse vídeo, são as consequências possíveis para quando eu tenho um ato infracional. Então, o que a lei prevê para esses casos? Ainda que, infelizmente, em alguns casos a lei não seja aplicada, né? Não aconteça dessa maneira, mas é interessante que vocês saibam, né, exatamente o que a lei prevê para cada uma dessas situações, tá? Então aí começa a diferença, né, grande que tem entre criança e adolescente, tá? Criança, nos termos do ECA, está sujeita apenas ao que eles vão chamar de medidas protetivas, as que estão previstas aqui no artigo 101 do ECA, tá? E em rol não taxativo.
Então, depois vocês dão uma olhadinha, eu coloquei o artigo 101 aí na apresentação para vocês, vocês vão ver que tem muitas medidas, né? E notem que nenhuma delas tem nenhum viés, nenhum cunho sancionatório, tá? São medidas, como o próprio nome diz, que são protetivas, são para proteger, não para punir, não para sancionar, tá? Isso que vai acabar acontecendo aqui, tá? E por isso que é um rol não taxativo, porque como é medida protetiva, então nada impede que o juiz utilize a sua criatividade para pensar em uma outra medida protetiva, que não essas que estão aqui, tá? Então, eu vou só mencionar rapidinho quais são as medidas, né, que não é tanto o objeto da nossa aula hoje, mas só para vocês terem uma ideia do que pode fazer, né? Então, o que vai dizer aqui o artigo 101? Que eu posso encaminhar para os pais responsáveis, que daí vão ter que assinar um termo de responsabilidade, pode ser orientação, apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência em escola, né? O ECA sempre valoriza muito essa questão do estudo, que aliás é fundamental mesmo, né? Tá certo o ECA de valorizar o estudo das crianças. Depois, inclusão em programa comunitário de auxílio à família, né? Criança e adolescente, requisição de tratamento médico, acolhimento institucional, dependendo do caso, né? O que não se confunde aí com a internação, né? Que acontece com o adolescente, vou falar daqui a pouquinho. Programa de acolhimento familiar, né? E até mesmo colocação em família substituta, tá? Então tem várias possibilidades aqui que esse artigo vai trazer para nós, né? E, como eu disse, são para proteger, não são para punir. Então, a ideia é, né, mesmo que a criança, ou seja, até 12 anos, né, pratique algum ato infracional, ela vai estar sujeita a apenas essas medidas protetivas. Por isso que eu falei para vocês no começo, que é importante vocês usarem a terminologia correta, né? Do ponto de vista jurídico, ser criança ou ser adolescente faz muita diferença, tá? E a principal diferença é essa que vocês já estão percebendo. Já para o adolescente, né, que vai interessar mais para nós, então, aquele lá que já está chegando mais perto dos 18 anos, né? Qual que vai ser a consequência? A consequência aqui podem ser medidas socioeducativas, né? Então, o que são as medidas socioeducativas, gente? Não é essa a ideia exatamente, mas elas já são mais próximas das penas do Código Penal, né? Então não é uma ideia de punir, né, de castigar, não tem aquele viés retributivista que muitas vezes a gente encontra na legislação penal, né? Mas elas vão ter essa ideia, de, como o próprio nome diz, de educar, né, medida socioeducativa. E então o adolescente está sujeito a essas medidas e também a medidas protetivas, tá? Então assim, para a criança só medida protetiva. Para o adolescente pode ser medida socioeducativa ou medida protetiva, dependendo do que tiver acontecido, né? Dependendo do caso concreto, o juiz vai ver o que melhor se encaixa naquela situação, tá? Então, essas medidas, elas estão todas previstas no artigo 112, que também traz várias possibilidades, e aqui sim, em rol taxativo. E por que rol taxativo? Porque, como aqui já se aproxima do que seria uma sanção, muito embora tecnicamente não seja uma sanção, não seja uma pena, então é o princípio da legalidade, né? Eu não posso pegar e inventar sanções, inventar castigos, além dos que já estão previstos em lei, tá? Mas tem várias medidas protetivas, né? Perdão, medidas socioeducativas, falei errado. Você tem várias medidas socioeducativas, né? Então, assim, o seu tio dentista acha que tem só ir para a FEBEM, né? Para a Fundação Casa. Mas existem muitas outras. Na realidade, você tem aqui um rol que é até mais extenso, né, do que o rol de penas que existe no Código Penal. Se vocês lembrarem lá no Código Penal, a gente tem pena privativa de liberdade, que aqui você tem a internação, né? Vai ser a mais próxima. Você tem as penas restritivas de direitos e tem a pena de multa, tá? Então aqui a gente vai ter várias possibilidades, né, que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora. Então exatamente o que pode acontecer, né, com o adolescente que faz aqui algum ato infracional, comete algum ato infracional, que tipo de sanção que ele pode ter, né, como que a gente pode resolver isso, tá? Então a partir desse momento vamos começar a falar das medidas socioeducativas, quais são, para que servem, quando são aplicadas e como que funciona, tá? Então, a medida socioeducativa, gente, ela vai ser aplicada dentro da adequação, dentro do que é mais correto, seguindo um certo procedimento, que a gente vai ver mais pra frente, né? Tem um procedimentozinho do ECA, que lembra bastante, inclusive, o processo penal, né? Então, para o adolescente, em princípio, não se aplica o Código de Processo Penal, né? Porque não comete crime, mas vocês vão ver que tem um procedimento aqui muito parecido lá com o rito ordinário, com o rito sumário, previsto no nosso CPP, e ela tem algumas características, né? A primeira delas é a que a gente vai chamar de instrumentalidade. Então ela tem que ser uma medida instrumental, ela tem que ter alguma utilidade. E qual tem que ser essa utilidade? A defesa social e a educação do adolescente, né? Então, não é castigo, não é punição, não é retribuição, né? É instrumental, é defesa social
e educação do adolescente, as duas coisas que vão aparecer aqui. E depois, outra característica importante é a precariedade, tá? Porque essas medidas elas vão ser sempre provisórias, né? E aí, como está escrito no material para vocês, quando for cumprida a sua finalidade, ela está esgotada, ela não precisa continuar, né? Então é por isso que, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, que essas medidas socioeducativas, diferentemente da pena, elas não têm uma determinação anterior de quanto exatamente elas vão durar. Porque a pena, o sujeito é preso, ele já sabe que vai ficar preso lá 5 anos e 4 meses, por exemplo. Aqui não, tá? Ela vai ter a duração que for necessária para atingir a sua finalidade e com algumas limitações, né? A gente vai ver que também não pode ser eterno, você não pode colocar o cara lá em medida socioeducativa e ele ficar 10 anos em medida socioeducativa. Isso não existe aqui nos termos do ECA, tá? Mas ela não é um prazo fixo, né? Ela vai ter uma duração que depende dessa necessidade, né, de esgotar aí a sua finalidade. Então isso é uma coisa importante. Bom, quais são essas medidas? Vamos dar uma olhadinha em todas elas. Começamos com a advertência, prevista pelo artigo 115 do ECA. Advertência, gente, vocês já entenderam, né? É a admoestação verbal, é uma bronca, né? Então, o juiz chega lá e dá um pito na criança, vai lá e fala, olha, o que você fez é feio, não pode, etc, etc. Aí, o seu tio dentista já vai dar risada e falar, mas isso aqui é ridículo, né? O que essa medida vai fazer de bom? Eu vou dizer para vocês, olha, depende, né? E por isso que o juiz tem que ter muita sensibilidade, né, quando escolhe qual medida socioeducativa que vai aplicar no caso concreto. Porque eu posso ter, eventualmente, uma situação que essa medida pode surtir efeito sim. Às vezes pode ser um adolescente que nunca fez nada de errado, né? Primeira vez que ele tem algum problema aí, está muito envergonhado com isso, e você dá uma bronca e resolve. O cara fica assustado, né? Então, é o que eu falo, né? Isso vale para adulto e vale também para menor de 18 anos. Quando você tem aí a criança que é malandra, que faz coisa errada, eu não estou falando só de ato infracional, tá? Pense assim na infância de vocês, né? Então, talvez alguns de vocês tenham sido crianças meio malandras, né? Outros não. E os que eram malandros, né? Que faziam sempre coisa errada, estouravam a bombinha dentro da privada do banheiro, esse tipo de coisa, tomavam muitas vezes a advertência do diretor da escola, né? E não estavam nem aí, porque já tomou tantas, né? O pai e a mãe já estão até acostumados, assina todo dia com essa advertência, super normal. Então assim, para esse tipo de perfil, é claro que essa medida socioeducativa não vai ter finalidade nenhuma, ela não vai servir para absolutamente nada, porque o adolescente não está nem aí, né? Ele não está preocupado com isso. Mas pensa, né? Pensa assim, você que foi uma criança, foi um adolescente muito comportado. Eu fui assim, né? Eu sempre fui muito puro e muito comportado, como vocês já sabem, né? Os que me conhecem pessoalmente. Então, eu morri de medo de tomar advertência, nunca tomei, né? Porque lá no colégio que eu estudei, na época, né, isso agora já está meio fora de moda, a gente tinha uma caderneta de papel, né? E aí, quando tomava advertência, via com caneta vermelha, escrevia lá advertência, o aluno fulano foi advertido pela coordenação, porque colocou o sapo no banheiro das meninas, sei lá, qualquer coisa assim. Eu morria de medo que isso acontecesse comigo, morria de medo de advertência. Eu falava, o que eu vou falar para minha mãe? Né? Que horror, que vergonha. Então, vejam, depende, tá? Então isso aqui pode ter algum resultado na prática. Depende, né? E foi o que eu falei, nem sempre isso vai ser bem aplicado, tá? Não estou dizendo que na prática funciona. Mas eu quero só alertar que não chega a ser uma coisa absolutamente ridícula, como muitas vezes o leigo pensa. Fala, isso aqui é uma coisa ridícula, isso aqui nem é medida socioeducativa, né? Vai entrar por aqui e sair por aqui, ninguém está nem aí. Pode ser, tá? O que temos de importante aqui, gente? Essa é a medida socioeducativa mais branda. Por isso, o que eu preciso para aplicar essa medida socioeducativa? Eu preciso da prova da materialidade, então precisa estar demonstrado que houve o ato infracional, e bastam indícios suficientes de autoria. Até grifei aí para vocês, tá? Então eu não preciso, diferentemente do que acontece nas outras medidas socioeducativas, só essa que tem essa característica, de provas da autoria, tá? Então não precisa estar cabalmente demonstrado que foi aquele adolescente que praticou, né? Bastam indícios. Isso porque é uma coisa que não é tão grave, né? Não é uma punição mais branda. Então, basta que você tenha indícios, né? Para todas as outras eu preciso ter prova. Porque pensou, você vai lá e coloca o adolescente numa medida socioeducativa de internação, deixa ele internado lá 6 meses, depois descobre que não foi ele, né? Então isso gera um problema muito grande, isso não poderia acontecer, tá? Então só nessa aqui que vai ter essa possibilidade, tá? Pela própria característica dessa medida socioeducativa, né? Aqui nós não temos necessidade de acompanhamento posterior do adolescente, tá? Então é só bronca mesmo, né?
e não vai acontecer nada além disso. Vai ser registrado, né, vai fazer a lavratura do termo e encerra por aí mesmo. Porque as outras medidas, vocês vão ver que elas normalmente são mais longas, né? Então você vai ter um acompanhamento posterior, vai ter coisas que vão acontecer depois para ver o que está havendo aí com o adolescente. Aqui não, é só isso, é só o pito mesmo, não sai nada além disso, tá? Segunda medida socioeducativa, que é prevista lá pelo artigo 116 do ECA, é a obrigação de reparar o dano, a reparação do dano. Então ele vai dizer aqui, né, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima, né? Isso aqui, gente, é muito interessante, né? Essa medida aqui é bem interessante mesmo. Porque, muitas vezes, até o adulto, né, quando causa um dano a outra pessoa, não tem muita noção da dimensão do que ele fez, né? Ele não sabe muito bem quão grave pode ser o que aconteceu. Então, quando você obriga a pessoa a reparar o dano, você vai obrigá-la, de certa forma, a refletir sobre o que ela fez, né? A discutir se aquilo realmente foi justo, né? Porque ela vai sentir na pele. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem na vida é a gente efetivamente conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, tá? Então isso é difícil pra gente que é adulto, né? Então tem um ditado popular que eu acho muito bacana que diz assim, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Então você vê só uma parte da vida da pessoa, né? E normalmente a parte da vida da pessoa que ela quer que apareça. Então vocês vejam lá, Facebook, Instagram, essas coisas todas, né? A pessoa só coloca lá o que é conveniente para ela, né? Então vai colocar a pessoa na praia, feliz, né? E aí você tem a impressão que a vida dela é um mar de rosas, só tem coisa legal. E ninguém é assim, né? Ninguém tem uma vida que é só mar de rosa. Minha vida não é assim, eu tenho certeza que a de vocês também não. E a do adolescente também não, né? Então é interessante que a gente tenha aqui essa forma de compensação da vítima, né? E mais ainda com o adolescente, porque o que acontece, principalmente com o adolescente que é de classe média, né? Ele apronta as suas, mas quem paga a conta no final, né, literalmente, é o pai e a mãe. Então o adolescente mora lá no condomínio, quebra o portão do condomínio, quem vai pagar? Vai ser o pai e a mãe. Então para ele, ficou de graça, né? Quem teve que gastar dinheiro, teve que sofrer com aquilo, foi o pai dele, não foi ele. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, é muito interessante mesmo, nesse sentido, tá? E por isso, observem vocês, né, que o ECA, ele não obriga os responsáveis a reparar o dano no lugar do adolescente, tá? Então, o ECA ele não tem essa possibilidade. Pelo ECA você não consegue forçar o pai e a mãe a reparar o dano. Até, claro, não tem como a gente impedir, porque não tem nada que impeça, né, que o pai e a mãe deem dinheiro para o adolescente, né, e ele vai lá e repara o dano com o dinheiro do pai e da mãe. Ele pode fazer isso. Mas não tem como obrigar pelo ECA. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Código Civil tem essa possibilidade, né? Então sempre que tem alguém que é dependente, que causa algum tipo de dano, os responsáveis vão ser obrigados a fazer aquela reparação. É uma espécie de responsabilidade objetiva, né? Se eu bem me lembro das minhas aulas de civil. Então aqui não tem, tá? Então o juiz só deve dar essa medida socioeducativa se houver essa possibilidade, de alguma forma, o adolescente reparar o dano. Se ele não tem dinheiro, não tem como devolver o que foi furtado, né, então essa medida não é boa, porque eu não tenho como obrigar o pai e a mãe, o que está certo, né, entendeu? Que está correto que aconteça dessa maneira. Aqui, diferentemente da anterior, eu preciso de prova de autoria e também prova de materialidade da infração, tá? Não bastam, né, meros indícios de autoria. Como eu falei, a única medida socioeducativa que não exige isso é a advertência, porque é muito branda, né, pela sua própria natureza, de uma medida aqui bastante branda, tá? E também essa aqui se extingue, né, com a reparação do dano, tá? Então, por isso que eu escrevi que é uma medida de tarefa, né? Então, você realizou a tarefa, reparou o dano, tá tudo bem, tá resolvido, também não continua, né? Para por aí mesmo, tá? Outra possibilidade, que vai ser trazida aqui pelo artigo 117, é a prestação de serviços à comunidade, tá? Essa aqui, gente, velha conhecida de vocês já sabem como que é, porque tem para adulto também, né? Lá no Código Penal existe essa possibilidade de pena de prestação de serviços à comunidade. Então aqui é a mesma coisa, né? Você vai atribuir um serviço para o adolescente, não remunerado, e com isso ele vai cumprir a sua medida socioeducativa, tá? Isso também pode ser muito interessante. Dependendo do caso, né? Você pode colocar a pessoa para pensar naquela linha que eu falei para vocês agora há pouco. Então você tem aquela dificuldade, né, de se colocar no lugar de outra pessoa e você prestar um serviço comunitário, você encarar outras realidades, né, pode ser uma excelente forma de você inverter o papel, de você se colocar
no lugar, né, da pessoa que foi vítima, né? Então, isso aqui é um trabalho educativo que pode ser feito em hospital, escolas, entidades beneficentes, esse tipo de coisa, tá? Então, é claro que vai ter adolescente que não está nem aí, que não vai adiantar nada, mas eventualmente pode fazer o cara pensar, tá? Aqui nós temos uma questão importante, tá? Que vale tanto aqui para essa questão da prestação de serviços à comunidade no ECA, como também para a pena de prestação de serviços à comunidade que existe lá no Código Penal, que vocês já conhecem, né? Vejam, vocês sabem que a Constituição Federal proíbe trabalhos forçados. Eu não tenho a possibilidade de trabalhos forçados no Brasil, vocês já ouviram falar nisso. Então uma dúvida que é muito comum, e aí se vocês tiverem, vamos tirar desde já, é se isso não seriam, né, trabalhos forçados. Então, não seria um trabalho forçado disfarçado? Então, em vez de você amarrar uma bola de ferro lá no pé do cara e botar um feitor atrás, eu pego e chamo isso de medida socioeducativa, mas não seria a mesma coisa? Não é, né, gente? Porque tem uma questão. Quando eu falo em trabalho forçado, ele vai ser exatamente o que vocês estão imaginando. Um trabalho que é forçado, ou seja, vai ter alguém forçando. Então, se a pessoa fala, não vou trabalhar, vai apanhar até trabalhar ou até morrer, né? O que acontecer primeiro. Aqui não. Então, o que acontece quando o adolescente não cumpre a medida imposta, né? Ele vai ser ouvido, tem um contraditório, né? E, eventualmente, o que o juiz pode fazer? Tá bom, você não quer fazer aqui a prestação de serviços à comunidade? Então, eu vou colocar você na internação, o que a gente chama de internação-sanção. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, né? Então, você tem essa possibilidade de internação-sanção. É uma internação por prazo determinado e que ela vai ser possível aqui exatamente como acontece lá no Código Penal. Se você pensar, né, o sujeito é condenado a uma prestação de serviços à comunidade, né, uma pena restritiva de direitos, e ele não cumpre essa prestação de serviços à comunidade, qual que é a consequência? A consequência é que ele vai ter a sua pena convertida em pena privativa de liberdade. Então é a mesma coisa. Percebam que a sistemática toda aqui do ECA, né, ela acaba sendo extremamente parecida com a sistemática do Código Penal, como eu já vinha dizendo para vocês, tá? Essa pena ela vai durar no máximo 6 meses, com 8 horas semanais, que devem ser cumpridas preferencialmente nos fins de semana. E por que isso? Porque durante a semana é o horário em que o adolescente deve estar estudando. Falei para vocês que o ECA sempre preza muito por essa questão do estudo, né? Vai aparecer aqui de novo. Então, durante a semana ele deve estar estudando, não deve estar prestando serviços à comunidade, por isso preferencialmente aos fins de semana, né? De novo, depende também de materialidade e autoria provadas, né? Então, não basta que eu tenha aí meros indícios de autoria, né? Eu preciso ter aqui uma prova cabal de autoria e também da materialidade do ato infracional, tá bom? Outra medida socioeducativa é a liberdade assistida, prevista aqui pelo artigo 118 do ECA. Então, o que vai ser isso, gente, basicamente? O adolescente fica livre, só que ele vai ter a figura aqui de um orientador. Então aí, vocês que estão fazendo TCC, vocês sabem como que é orientador, né? Então, eu já tive orientador, né, saudoso professor Chaves, e sou orientador de muitos alunos, possivelmente até de alguns de vocês que estão me assistindo aqui. Então, o orientador é aquela pessoa que fica acompanhando o que você está fazendo, é isso, né? Então, vai ver se está indo na escola, se está indo tudo bem, né? Se que horas está chegando em casa, né? Claro, o cara não vai ficar no pé do outro o tempo todo. Mas, eventualmente, pode aparecer na escola, conversa com o professor, conversa com o diretor, conversa com o pai, conversa com a mãe, para acompanhar o que está acontecendo, né? Essa medida ela vai ter uma duração mínima de 6 meses e não tem prazo máximo. Como eu falei, né? Essas medidas elas não têm uma duração determinada, né? Então, em 6 meses, se o orientador vai lá e vê que está tudo bem, está extinto. Caso contrário, pode prorrogar um pouquinho, né? Então não vai ficar aí para sempre, né, nessa situação, tá bom? Outra medida que pode aparecer aqui para nós é a medida de semiliberdade, prevista pelo artigo 120 do ECA, tá? Então o que é isso, gente? É algo que seria parecido com o regime aberto. Vocês sabem, né? Vocês já estudaram isso? Que regime aberto é uma ficção jurídica. A gente não tem regime aberto aqui no Brasil, né? Porque teria que ser na casa de albergado que não existe, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Mas é parecido, porque a ideia seria, né, ele fica internado durante a semana e deve ter cumprimento de atividade pedagógica, formativa, educação, escola, todas essas coisas, né? E nos finais de semana ele volta para a família, né? Ou volta para o abrigo onde ele estiver, se não tiver família, tá? Então, como eu disse, é semi-liberdade, né? Então ele fica livre aos fins de semana, durante a semana ele fica preso, digamos assim, né? Preso não é bom, não é um termo técnico aqui, mas seria mais ou menos isso, né? Que seria a ideia aproximada, né,
do regime aberto, que daí ele poderia sair durante o dia para trabalhar, né, e voltaria para a casa de obrigado para dormir. Então aqui passa a semana internado, no final de semana ele sai. Tá? Isso pode ser, né, tanto uma coisa inicial, então se for um ato infracional que não é muito grave, o juiz pode começar, né, com isso. Se for um ato mais grave, pode ser uma progressão, vai funcionar como tem a progressão de regime para adulto, né, que passa do fechado, semi-aberto e depois para o aberto, você pode ter isso também, né, o adolescente começa com uma internação, a medida socioeducativa de internação, que é a mais rigorosa, né, a mais conhecida aqui, e aí se ele tem bom comportamento, ele pode progredir para essa semi-liberdade, tá? E em todos os casos, quando eu tenho aqui essa semi-liberdade, vai ser obrigatória a escolarização, ou seja, o adolescente deve frequentar as aulas, né, deve continuar estudando. Como eu falei, o ECA sempre valoriza muito essa questão do estudo, tá bom? Gente, ainda falta falar da internação, essa como é muito longa, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Mas não percam na sequência, a gente fala sobre internação, que é a medida socioeducativa mais conhecida, né, a medida socioeducativa que todo mundo sabe que existe. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.